Oi, gente, estamos de volta aqui. Problemas técnicos solucionados. Desculpe nossas falhas técnicas. Oi, mãe. Agora tá bom, né? Ótimo. Boa noite. Pronto. Problemas técnicos solucionados. Agora vai. Meu áudio tá bom pra ti, amiga? Tá sim, tá sim. Tá? Uhum. Que a Rebeca disse que tava meio abafado. Tá bom. Vou tirar. Melhora. E agora, tá melhor, gente? Na live? Uhum. Telefone. Tá ótimo, ótimo. Então vamos continuar, amiga. Aí começou o seu relacionamento de amor com a V-Chips. Sim, isso. Aí foi minha primeira temporada em janeiro de 2016, né? E eu já tinha experiência, né, no ramo offshore e tal, já tinha trabalhado em algumas consultorias, em vários tipos de embarcação e tal. Mas, assim, mais com o navio petroleiro, né, esse mundo de cabotagem e tal, eu não tinha muita experiência, não era uma coisa muito que fazia muita parte da minha vida, assim, da minha realidade. E aí foi uma coisa que a V-Chips também acrescentou muito, assim, né? Porque eu não tinha muita experiência e aprendi bastante com eles. E, como você bem falou, eu tenho um relacionamento de amor mesmo com a V-Chips, né? Tô lá na terceira temporada já e gosto muito de trabalhar lá. Por N motivos, mas assim, a gente não tem só cliente de navio petroleiro, né? Mas assim, a gente tem uma forte demanda, assim, né? Nessa área. E é gostoso, sim, é gostoso. Apesar de ser... é bem estressante, né? É estressante, a gente sofre muita pressão, assim, no trabalho. Mas eu gosto. Como você vê assim, as principais diferenças entre trabalhar em uma agência e uma empresa que tem um escritório próprio? Olha, por exemplo, off, né? Apesar da gente ter que atender o cliente interno, eu acho que você tem uma liberdade maior para negociar, entendeu? Porque, afinal de contas, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Ou pelo menos deveria estar. Então, assim, a pessoa tá ali próxima de você, a pessoa entende a sua realidade, entendeu? Você tem maior abertura para tentar negociar, enfim. E hoje, por exemplo, na V-Chips, né? Não só na V-Chips, mas quando você trabalha em consultoria e tal, o cliente muitas vezes é estrangeiro, né? Então, assim, ele não entende a realidade do Brasil, ele não entende o que que a gente passa, como que é a nossa realidade aqui, como que é a legislação brasileira, enfim, uma série de coisas.
E assim, é meio que, eu tô te pagando, o problema é seu, se vira e entrega, entendeu? Então, acho que a diferença maior é essa, assim, sabe? Na empresa, quando tem o escritório, é mais flexível, né? Eles conseguem ver melhor a realidade. Tanto a Assim, dificuldade. tudo tem seu lado bom e o lado ruim, tudo tem seus prós e contra, mas assim, eu acho que a consultoria é mais dinâmica, né? Porque você trabalha com vários clientes, cada cliente tem uma forma de trabalhar, um perfil diferente, trabalha com diferentes tipos de cliente de embarcação e tal, acaba sendo mais dinâmico. Mas, por outro lado, quando você trabalha para a própria frota, você consegue negociar um pouco melhor, né? Porque, igual, por exemplo, os barcos de bandeira brasileira e tripulação toda brasileira, você não tem tanto problema também de, tipo, divergência, né, a bordo, de problema de cultura. É, a nossa marinha, você sabe que é muito complicada, entendeu? Então, assim, quando se trabalha com embarcações de bandeira brasileira, é mais fácil negociar um documento. Enfim, tem seus prós e seus contras, mas o que eu vejo de principal, assim, diferença é essa. Entendi. Amiga, como é que é a questão, por exemplo, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, para cá, para os marítimos, a gente vai entrar num tópico de abordagem, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dúvidas quando estão desempregadas, como abordar o profissional do recrutamento e ter sucesso. Vamos começar um pouquinho diferente do que eu comecei com nas outras lives. Vamos falar assim, como não abordar o profissional do recrutamento e seleção? Quais são, assim, os comportamentos que fazem a Letícia como profissional, tipo, passar batido, não dar tanta atenção? Quais são os principais comportamentos que, assim, que deixam uma impressão ruim nessa abordagem? Vamos começar assim, via e-mail, ou via LinkedIn, ou via telefone. Assim, olha, esse assunto é um pouco delicado, né? Até porque também cada recrutador tem uma forma de enxergar e de entender, assim, mas eu acho que o bom senso fala por si só, né? Assim, eu sei que as pessoas às vezes passam além, né, vão além do limite do bom senso porque estão realmente desesperadas. Eu entendo que é uma situação complicada, às vezes é um pai de família que, poxa, tem filho e não está conseguindo prover, né, para a família. A gente entende, assim, eu já estive desempregada também, apesar de não ter filho, mas eu sei que é uma situação muito complicada, sabe? Então, assim, tudo a gente releva por causa disso. Mas, assim, por exemplo, ó, Instagram. No meu entendimento, o meu Instagram, ele é bloqueado. Por quê? Porque é uma rede social particular, assim. Eu não coloco nada de trabalho no Instagram. Eu coloco da minha vida, entendeu? Eu falo da minha vida particular, coloco foto com os meus sobrinhos, com a minha família. Então, assim, por exemplo, uma pessoa vir conversar comigo pelo Instagram para me perguntar de vaga, eu não acho que seja apropriado, porque existem outros meios, né, para fazer isso. Já aconteceu também, por exemplo, de meu celular tocar, o meu celular particular, eu não sei como que a pessoa conseguiu o número, mas assim, meu celular particular, a pessoa me ligar às 10 horas da noite pra, pô, perguntar se estava tendo vaga para não sei o quê. Assim, eu acho que é invasivo, entende? Com Eu acho certeza. que é só você se colocar no lugar do outro, assim. Você gostaria de receber uma ligação 10 horas da noite perguntando se tem vaga, sabe? Então, ainda mais eu que durmo cedo, assim, 10 horas da noite eu já tô já goodbye, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho realmente complicado. Com relação ao que fazer, né? Eu gosto muito do LinkedIn, assim, eu falo que LinkedIn é vida. Então, a dica que eu dou é o seguinte: quanto mais conexões você tiver no LinkedIn, melhor, tá? Porque amplia sua rede de contatos, né, e tal. E eu acho que é válido, sim, mandar mensagem em inbox, principalmente empresa que você sabe que está com vaga em aberto. Óbvio que, assim, não dá para responder todo mundo. Isso aí
eu já peço desculpas já de antemão, porque realmente, assim, a gente recebe muitas mensagens todos os dias. Tanto e-mail quanto no LinkedIn, é muita mensagem que chega todo dia. Não dá para responder todo mundo, é humanamente impossível. Mas, assim, às vezes você manda mensagem no dia certo, na hora certa, sabe? Então, assim, por que não? Acho que o máximo que vai acontecer é a mensagem ficar lá na minha caixa, não vai me incomodar, entendeu? Com Então, certeza. eu acho que adicionar pessoas que são da sua área de atuação, quanto mais, melhor. E adicionar também recrutador, headhunter, pessoas que trabalham nessas empresas. Eu acho bacana mandar mensagem, mandar e-mail. Agora, por exemplo, tem pessoas que gente, mais uma vez, eu entendo, tá? Mas tem gente que liga todos os dias, assim, ou pelo menos 2 vezes na semana. E aí, assim, cara, não vai acontecer uma novidade muito grande em 2 dias, assim, muito difícil. E mesmo assim, se acontecer uma novidade em 2 dias, eu vou lembrar de você e vou te ligar, sabe? Ou vou te mandar um e-mail, ou vou te procurar. O que às vezes acontece também é, vamos supor, a pessoa manda o currículo várias vezes, ok. Aí no currículo tem vários números de telefone. Tem, sei lá, uns 5 números de telefone. E aí você tenta ligar para todos aqueles números de telefone e você não consegue falar com nenhum. Aí você fala assim, gente, o que aconteceu? Que tem tanto telefone e nenhum funciona, sabe? Então, assim, eu até no meu LinkedIn eu escrevi alguns artigos sobre isso, né? Sobre comportamento e tal. Quem tiver. São artigos pequenininhos, assim, mas eu acho legal. Quem tiver interesse em ler, tá tudo lá na minha página no LinkedIn. Infelizmente, assim, não posso adicionar mais ninguém no LinkedIn, porque o LinkedIn ele tem como é que fala? Um teto, né? Ele tem um limite de 30 mil conexões. E aí eu já cheguei nos 30 mil, então ele bloqueia e ele não te deixa adicionar ninguém. Então, assim, peço desculpa também a quem me adicionou. Eu não estou podendo aceitar por causa disso, por conta mesmo do LinkedIn. Mas tem muita dica, assim. Acho que se eu começar a falar de dica, eu vou até amanhã falando, assim, sabe? Mas a opção é você seguir a Letícia. O LinkedIn sempre dá, né? Aquela, já É, quando uma Letícia não pode aceitar mais conexões porque ela chegou no limite do LinkedIn, que são 30 mil seguidores, você pode não mandar uma conexão, mas sim tem um botãozinho lá de seguir, que aí é ilimitado. Então, assim, quando você se deparar com algum job hunter, analista de recrutamento e seleção, ou alguma pessoa que você queira, né, fazer uma conexão, mas não pode, siga a pessoa, porque se ela chegou no limite, realmente ela não vai poder aceitar. Uma coisa que você falou, Letícia, que eu acho bem interessante é, por exemplo, é uma por questão de não tentar só uma vez, né? Não dá para se tentar exemplo, só uma vez. Oi, amiga, tá me ouvindo agora? exemplo que, desculpa, não entendi. O que você falou de mandar a mensagem no dia certo, na verdade também é uma questão de também não tentar só uma vez esse contato, né? Sim, Porque vocês sim, recebem muitas mensagens. A Daniele que está aqui falando, ó, nenhum telefone funciona, nenhum telefone atende. Ela falou ontem que ela recebe em média 700 currículos por dia. Então, assim, gente, não pode ser uma tentativa só. Você tem que tentar com, claro, né? Com sentimento e bom senso. Não vamos ligar sábado, 10 horas da noite para ninguém. Puxando um pouco esse assunto, quantos currículos em média você recebe por dia? Você tem mais ou menos uma ideia, Letícia? eu não recebo tantos currículos assim, não. Eu recebo uma média de 100 currículos por dia, mas eu acho que é bastante. Deixa eu sair aqui que eu acho que tá escuro. Acho que aqui tá mais claro, não tá? Tá, tá mais claro. Ou tá igual? Tá? Então, você recebe em média de 100 currículos por dia. Quer dizer, isso já é um número muito grande para uma pessoa. Né? Uma pessoa é muita coisa. Ela não é humanamente impossível analisar por dia. Se você ficar só nisso, você não vai fazer as outras coisas que você tem que fazer, né? Sim, Como imagina responder a todo mundo, mais as mensagens no LinkedIn, mais às vezes o WhatsApp que a pessoa manda.
Então, assim, não dá para responder todo mundo, sabe? E aí, às vezes, o pessoal fica com raiva. Mas, gente, não é por mal, sabe? É porque não tem como mesmo, sabe? O que eu, assim, eu acho interessante falar é que, assim, eu acho que é muito interessante a gente conseguir se colocar no lugar do outro sempre, né? Então, assim, por exemplo, acontece muito comigo também de não ter o feedback do candidato. Então, por exemplo, eu mando para um candidato por e-mail uma proposta de trabalho, né? Vamos supor, eu tô com uma vaga. Aí eu mando pro e-mail dele, olha, fulano, eu tô com uma vaga e tal, de oficial de náutica, você teria interesse e tal, não, não, não. Tem gente que nem responde, nem para falar assim, olha, não, obrigado, entendeu? Então, assim, ou gente que começa a participar do processo seletivo e de repente some, a pessoa simplesmente sumiu, você não consegue achar nunca mais, assim, sabe? Então, eu acho assim que é muito aquilo, né? A gente tentar sempre se colocar no lugar do outro. Porque eu acho que fica muito assim, o recrutador é o vilão. E não é, a gente quer fechar as vagas, a gente fica desesperado, sabe, para fechar a vaga. E às vezes, assim, não rola, não é porque a gente não quer, mas às vezes é porque o armador reprovou, ou o armador é muito exigente e a gente não tem como encaixar naqueles requisitos, né, que são pedidos para a vaga. Então, assim, não é nada pessoal com ninguém, né? Não, com certeza. E como você acha que seriam as abordagens de maior sucesso? Por exemplo, e-mails que chamam a sua atenção. É, como é que eles são descritos? Eles têm corpo de mensagem escrito? Carta de recomendação. Pode escrever no corpo do e-mail ou melhor anexada? Qual a sua opinião? Olha, tem gente que manda, eu sei que isso é difícil, mas eu acho que chama a minha atenção, por exemplo, quando é indicação de bordo de alguém que já trabalha na V-Chips, por exemplo, né? Então, aconteceu recentemente que dois maquinistas que trabalham com a gente indicaram o mesmo rapaz. Então, assim, dois meninos que são bons tripulantes, né? Indicaram um rapaz e tal, mandaram um currículo pra gente. Isso é legal, sabe? Porque não é uma pessoa aleatória, assim, do nada, uma pessoa desconhecida. E assim, eu acho que quando uma pessoa indica a outra, ninguém quer se queimar, né? Assim, a pessoa não vai indicar qualquer um, ou pelo menos não deveria. Não, com certeza. Outra coisa, sem ser indicação, tem gente, por exemplo, praticante, né? Que, assim, pessoal que fez a praticagem tem uma carta do comandante elogiando, falando que ele foi bem na praticagem, não sei o quê. Isso é bacana também. Eu acho que, assim, coisas que possam ser um diferencial, sabe? Né? Mas, assim, é importante também, eu vi a Dani falando ontem, e eu concordo plenamente com ela, é ser objetivo, né? Ser objetivo e direto naquilo que você quer ou naquilo que você precisa. Isso é fundamental, porque assim, não dá tempo de ler textão, sabe? Ou então, assim, a pessoa liga e aí quer ficar com você, tipo, 20 minutos no telefone. Gente, infelizmente não dá, sabe? Não dá. Não é que eu sou desumana, é porque realmente não dá. Então, assim, às vezes o cara liga e aí fala, é porque, olha, eu preciso muito dessa vaga. E assim, eu entendo, eu entendo. E tem muita gente que precisa. Eu sei que tem muita gente precisando trabalhar. Mas assim, entenda bem, só precisar, eu não vou conseguir fazer o armador te contratar porque você precisa, entendeu? Porque tem muita gente que precisa. Como é que eu vou virar pro armador e falar assim, olha, contrata esse marinheiro aqui porque ele está precisando muito trabalhar? Eu não tenho como argumentar com isso, né? Então, assim, eu acho que é mudar o discurso. Falar assim, olha, Letícia, me contrata porque eu sou bom, porque eu me viro no inglês, eu já embarquei com um gringo, eu me saí bem com eles, sabe? É usar, assim, de argumentos que realmente vão fazer diferença, Não, com certeza. sabe? Usar de argumentos que façam diferença, né? Vender o seu peixe, falar, ter algo em comum, eu acho sempre bem positivo, facilitar a vida da recrutadora, né? Se você está procurando um perfil e a pessoa já tem esse perfil, entrar em contato com você já dizendo
dizendo que tem esse perfil. Sim, igual foi falado aqui, né? Por exemplo, a pessoa manda lá no Instagram: oi, Letícia, boa noite. Aí você põe assim: boa noite. E você fala: tá, ok, boa noite, mas assim, o que foi? O que você precisa me dizer? Então, assim, diga logo, sabe? Diga logo que eu feio, né? Tipo, boa noite, tenho tais cursos, tenho experiência em tais tipos de navio, estou procurando. Perfeitamente. Olha, eu sou marinheiro de máquinas, eu tenho experiência em tal embarcação, falo inglês ou não falo, e tô procurando, sei lá, ser objetivo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais objetivo e falar as coisas certas, assim, é saber vender o peixe da gente. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão há mais tempo afastadas do mercado, né? Vamos supor, tem embarcar desde, sei lá, desde 2017. Aí você recebe esse currículo. Aí você pensa, poxa, mas o que que aconteceu? O que que essa pessoa tem feito? E por que não colocar isso ou no corpo do texto, no corpo do e-mail, ou no próprio currículo, né? Ah, eu tô parado, mas eu tô estudando. Ou então, não, olha, eu tô parado porque o mercado tá ruim e eu tô fazendo bico. Sei lá, não importa, mas assim, você mostrar que você não tá acomodado, que você tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu acho que esse tipo de iniciativa chama atenção também. É melhor colocar no assunto apenas a função ou até colocar os cursos mais procurados, por exemplo. Se você está recrutando, eu colocava muito assim, ESOP, experiência em navio, Isso é, ou isso é ótimo. DPFUL, tipo assim, segundo oficial de náutica, DPFUL. Eu acho que isso já chama muita atenção, assim, se você tiver, quando você for fazer uma busca, e se estiver procurando aquele curso, já vai direto, né? Eu acho que Com isso certeza. Porque isso é palavra-chave, né? Então, assim, facilita a busca. Por exemplo, marinheiro de convés 2/5. Então, você já sabe que ele tem o certificado 2/5. E aí tem vaga que tem que ter esse certificado. Então, isso já dá um filtro, assim, enorme. Ou então, assim, marinheiro de convés com 2/5 é BPQ. Pô, beleza, é isso que eu tô procurando, sabe? Agora, gente, vamos falar de currículo, pelo amor de Deus, assim, porque se fala de currículo não é de hoje, né, Maria? Há não. muito tempo que se fala em currículo, que as pessoas dão dica de currículo, existe modelo de currículo pronto na internet, mas assim, ainda assim eu recebo muito currículo mal formulado. E às vezes, assim, a pessoa é boa, tem uma boa experiência e perde oportunidade por não colocar informação suficiente no currículo. Eu Quais são vejo as coisas que mais faltam, na sua opinião? falta muita informação. Por exemplo, o que eu mais vejo, a pessoa coloca uma lista das empresas que ela trabalhou, exemplo, Transpetro, Bram Offshore, nananã, coloca o nome das empresas e não coloca data de nada. Aí, por exemplo, ele colocou que ele trabalhou na Bram. Eu não sei se foi há 10 anos atrás ou se foi ano passado. Eu não faço a menor ideia, porque a pessoa não coloca data. Ou então coloca assim, por exemplo, Zarpa Cru, que é uma consultoria. Beleza, mas qual tipo de embarcação? Porque pode ser vários. Da mesma forma que você botar V-Chips. Pode ser offshore, pode ser navio tanque. Não tem como saber qual é o tipo de embarcação. Então, assim, data e tipo de embarcação faz muita diferença para a Mas gente. estou perguntando, devemos colocar data de validade nos certificados do currículo? Olha, é legal colocar, porque. Mas assim, só coloca o que está na validade, né? Colocar certificado vencido não é legal. Passaporte também, se tiver em dia, é legal colocar, porque para endosso, né, das bandeiras, a gente precisa do passaporte na validade. Então, colocar lá, passaporte dentro da validade. Colocar o número da CIR, não colocar o número de todos os certificados, não, só o número da CIR é legal também, porque a gente consegue puxar pelo site da Marinha já todos os certificados que a pessoa tem, então isso já facilita também.
Mas eu acho que o mais importante são os períodos que a pessoa ficou em cada empresa, que isso falta muito, por incrível que pareça, e o tipo de embarcação. Porque, assim, algumas empresas são óbvias. Por exemplo, trabalhou na Transpetro. A gente já imagina que seja num navio-tanque, num gazeiro, que seja. Você consegue imaginar. Agora a pessoa fala, eu trabalhei na OSM. Pô, e aí, cara? A OSM trabalha com tudo, entendeu? Então é impossível saber. Com certeza, com certeza. Aí tem gente que coloca assim, eu trabalhei no currículo, né? Trabalhei na Bram durante 2 anos. Legal, trabalhou 2 anos. Mas e aí? Foi em 2008? Foi em 2010? Foi em 2014? Você não faz a menor ideia, entendeu? Então, às vezes, assim, a falta de informação acaba excluindo a pessoa do processo. É bacana também, por exemplo, se ele embarcou com um estrangeiro, ele colocar essa informação. Mesmo que o inglês dele seja o basicão, sabe? Mas ele colocar, olha, o meu inglês é básico, mas eu já trabalhei com tripulação estrangeira. Porque aí você sabe que ele teve essa experiência, provavelmente ele vai conseguir se safar. A Carol Pioni fez uma pergunta aqui. Devemos colocar o período que ficou na embarcação X? Eu acho que, por exemplo, se você trabalha em uma empresa só, mas passou por vários navios, é válido colocar referência a cada tempo em que passou em cada navio? Sim, com certeza. Que sejam do mesmo tipo, por exemplo, se forem todos tanques petroleiros, vale a pena ou vai ficar cansativo o currículo? Eu acho legal colocar. Eu acho legal, porque aí você tem uma experiência mais detalhada da pessoa. Acho bacana. Tem gente que faz até uma planilhazinha no currículo, né? Uma tabelinha que fica bonitinho também. É mais difícil de fazer, mas fica bonitinho. Coloca o nome da empresa, o nome da embarcação, o tipo, a função, embarque e desembarque. E aí já vem ali o serviço ali todo detalhadinho. Eu acho que as pessoas têm muito medo de colocar informação no currículo, porque teve uma época que tinha um mito, né, de que currículo só podia ter uma página. Sim. Mas, gente, calma, não é bem assim, sabe? Uma vez foi um rapaz lá na V-Chips, lá no escritório, falar comigo, e aí ele tava assim, um currículo com pouquíssima informação, sabe? Só tinha, assim, praticamente os certificados e mais umas 3 linhas para baixo, assim. Aí eu falei para ele, mas fulano, eu preciso saber mais sobre a sua experiência e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, mas currículo não pode ter só uma página? Que saiu, né? Teve uma época que tinha isso. Eu falei, gente, mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Se você tiver um currículo de 2 páginas, mas que tá bem elaborado, que tem as informações que a gente precisa, é melhor do que ter o currículo de uma página e você não entender nada, entendeu? Então, não faz sentido. O currículo bilíngue, Letícia, você prefere um currículo bilíngue ou 2 currículos separados? Em português? Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso o currículo bilíngue, porque facilita muito. Geralmente quem faz isso é mais os oficiais, né? Mas existe um modelinho já de currículo bilíngue, eu acho muito bom. Só que assim, infelizmente, algumas pessoas tentam fazer o currículo em inglês e jogam no Google Tradutor, né? E aí fica assim, uma tradução às vezes ao pé da letra que não bate, sabe, com a realidade. Então, assim, eu acho bacana, de repente, pedir ajuda para alguém, algum colega, para fazer o currículo em inglês, para ficar bonitinho. Também é super válido. Oi? Ou pagar um profissional da área, se tiver um dinheirinho sobrando, também eu acho super válido. Se tiver um dinheirinho, paga ou pede ajuda para alguém, ver se tem algum modelo na internet, dá uma pesquisada. Porque você simplesmente jogar, né, as palavras no Google Tradutor, não vai funcionar 100% bem, né? Mas eu acho que o currículo bilíngue é muito legal. Eu gosto muito. A carta de indicação é melhor de ser anexada ou pode vir no corpo do e-mail? O que você acha que facilita mais para você? Depende. Por exemplo, quando é indicação de pessoal de bordo, eles mandam o próprio tripulante, que é nosso, né? Nosso funcionário já manda pra gente
Oi, aqui é o fulano do navio tal. Tô indicando meu amigo que trabalhou comigo não sei aonde. E aí anexa o currículo do amigo, sabe? Geralmente é assim. Ou então manda para os embarcadores, né? E aí os embarcadores mandam pra gente. Tipo, ah, essa indicação veio de bordo, tal. Gente, as perguntas, se eu não ler, manda aqui para ponto de interrogação. Mandem as perguntas, depois eu vejo todas, tá? Eu vou fazer perguntas que têm mais a ver com o que a gente está falando para não sair e depois voltar, tá? E a questão aqui que a Nanda está perguntando, colocar o endereço do Rio quando mora em outro estado. Quando o mercado vê isso? Com certeza isso já aconteceu com você. Com certeza. Sim, isso é bem polêmico, assim. Eu acho que assim, Maria, se você botar o endereço do Rio, você tem que dar conta disso, tá? Então, às vezes acontece muito, tá? Do pessoal colocar o endereço de outra pessoa, de um amigo, sei lá, de alguém, e mora em outro estado. Eu entendo, beleza, tudo bem. Só que quando você pede um comprovante de residência e a pessoa diz que não tem, aí complica. Então, eu acho que se você coloca aquilo, você tem que ter como comprovar, né? Você tem que ter um comprovante ou tem que ter alguma pessoa que possa registrar um documento em cartório dizendo que mora mesmo com você. Você tem que arcar com aquilo que você está botando no seu currículo, né? Da mesma forma que eu coloco, se eu colocar que meu inglês é avançado, eu vou ter que dar conta disso e responder por isso. Então, o meu raciocínio é igual para residência. Sobre o inglês e sobre a entrevista. Você vê muita disparidade no nível colocado no currículo e é o real nível do candidato quando vai para a entrevista? Você ainda vê isso muito acontecendo? Olha, antigamente sim. Antigamente, quando eu comecei, assim, em 2013, eu via bastante isso, sabe? Eu acho que hoje as pessoas estão assim, Mais mas conscientes, é? eu não sei se é porque hoje tem mais entrevista em inglês, mais teste, eu acho que não sei. Mas hoje eu vejo que as pessoas mandam mais a real mesmo, sabe? Isso é bom, isso é muito bom. Eu só gostaria que as pessoas se dedicassem mais ao inglês, assim, a minha vida seria bem mais fácil. E a vida deles também, né? Porque assim, o inglês abre muitas portas. Aí, principalmente vocês que trabalham com tripulação mista, né? Bandeiras estrangeiras, então, assim, para vocês é fundamental que o candidato tenha isso, né? É. Agências geralmente vão trabalhar com bandeira estrangeira. Um ou outro brasileiro, mas esmagadoramente mais bandeiras estrangeiras. E você sente mais dificuldade em encontrar oficiais ou membros da guarnição com inglês requerido? Guarnição. Guarnição. Porque geralmente, assim, me corrija se eu estiver errada, né? Mas na EFON tem aula de inglês, né? Então, É uma categoria bem grande até. então, assim, geralmente os oficiais ainda não tem tanto problema, assim, com relação ao inglês. Existem alguns oficiais que vêm de ACOM, né? Que são aqueles que vêm de carreira e tal, que pode ser que tenham mais dificuldade. Mas, assim, geralmente o pessoal que vem da EFON não costuma ter problemas, assim, com inglês. Mas guarnição realmente é um problema. E eu sempre falo para as pessoas, eu falo, cara, eu sei que é difícil, mas estuda inglês, sabe? Porque pode abrir ou fechar portas, assim, é um diferencial muito grande. E hoje em dia existem tantas formas de aprender, né, Maria? Tem aplicativo gratuito, sabe? Tem vídeo no YouTube, tem os próprios amigos, assim, eu acho que se você tá a bordo e tiver a oportunidade de conversar com alguém, tipo, eu vejo assim, profissionais que embarcam há mais de 10 anos e não conseguiram aprender, sabe? Assim, gente, não me levem a mal, tá? Eu tô falando assim, a minha opinião, eu acho que a gente tem que usufruir das oportunidades que a vida dá. Então, assim, se você embarca 10 anos com estrangeiro e não consegue se comunicar em inglês, poxa, por que que você não tentou, sabe? É uma coisa tão importante na sua carreira, entende? Não, com certeza. E eu bato muito nessa tecla. Bato muito nessa tecla que, por exemplo, principalmente guarnição.
gente, vocês têm o ouro na mão. No mercado em crise e onde tem mais profissionais do que empregos, se você falar um inglês intermediário, você já está contratado, você não vai ficar muito tempo procurando. Não é que nem, por exemplo, nós oficiais hoje, é muito difícil se destacar. Por exemplo, você se destaca hoje entre os oficiais com experiência. Ah, porque eu tenho experiência nesse tipo de navio. Mas, por exemplo, você pega os oficiais vindo da praticagem, eles são todos muito parecidos, têm os mesmos cursos, os mesmos níveis de inglês, não conseguem ter experiência. Então, assim, é muito mais complicado para os oficiais se destacarem, né? Os sem experiência. Agora, os membros da guarnição, eu sempre falo, gente, vocês têm uma coisa assim, ouro na mão. É só se dedicar um pouco ao inglês que vocês já saem muito na frente da concorrência. Entendam isso. Isso já é falado em todas as lives aqui. Já falei isso. Com certeza, Maria. Aproveitem o que vocês têm, enxerguem o mercado, pensem no mercado, pensem como é que vocês podem se diferenciar. Né? O que o mercado quer, por exemplo, no assunto do e-mail, como a gente comentou, o mercado quer os cursos avançados. Então, facilite para a recrutadora e coloque logo os cursos avançados que você tem no assunto. Se você está mandando seu CV para um navio tanque, coloque que você tem ESOP, ESOC, ESOC. Se é para um flotel, coloque que você tem DP Full ou DP avançado. Então, assim, seja uma pessoa que sabe se vender. Né? Com certeza. Eu acho que assim, num mar de pessoas iguais, vamos dizer assim, você tem que arrumar uma forma de ser não só mais um na multidão, né? Você ter um diferencial. É igual assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho um bloqueio com inglês, eu não consigo aprender inglês de jeito nenhum. Cara, então aprende outra coisa. Vai falar um espanhol fluente, muito bem falado. Faz um curso de italiano, sei lá, qualquer coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar ser diferente, ser melhor em alguma coisa, sabe? E, gente, não tem jeito. Por exemplo, hoje, no mercado atual, né? Um marinheiro, tanto faz de convés ou de máquinas, enfim com um bom inglês e EBPQ, por exemplo, o cara tá escolhendo onde trabalhar. Ele pode escolher a empresa que ele vai trabalhar, porque todo mundo quer, entendeu? Então, imagina. É só você parar e analisar um pouco o mercado. Nós temos 3 agências grandes que trabalham com navio tanque. O que elas vão querer? Que você tenha os cursos, se você é guarnição, os básicos, se você é oficial, os avançados, e inglês, porque elas estão trabalhando com bandeira estrangeira, né? Então, assim, como você falou, tipo, olhem o mercado e pensem como é que vocês podem se destacar. Sempre acompanhem. O mercado muda, daqui a pouco. Antigamente era o offshore que estava na alta. Agora, navios, e o offshore tá voltando aos poucos. Então, assim, você tem que ser flexível, você tem que ser maleável para o mercado. Sim, eu vi, assim, foi até recentemente, foi uma coisa que me deixou chateada. Eu vi a publicação de uma amiga no LinkedIn, de uma vaga, né? Era uma vaga para guarnição, e tava lá, inglês intermediário ou inglês avançado, alguma coisa assim. E uma pessoa fez um comentário na publicação dela muito, muito feio, assim, sabe? Falando assim, que besteira, não sei o quê, tipo ridicularizando, sabe, a postagem da vaga. E eu falei, gente, qual é dessa pessoa, sabe? Em que mundo que essa pessoa tá vivendo, entendeu? Porque antigamente até poderia ser besteira, não sei, mas hoje é uma realidade. Então a gente tem que tá antenado no que está acontecendo, não dá para parar no tempo. Eu bato na tecla com a guarnição, porque a guarnição tem muita resistência com o inglês, muita resistência mesmo. E eu também tive esse tipo de comentário. Eu estava fazendo o post da minha live com o Merchant Talks, que foi o pessoal do Ciaga que me entrevistou. E foram lá, eu acredito que era um oficial mais velha guarda, falando: antigamente o inglês de beira de porto funcionava. Desnecessário isso. Tipo, desnecessário falar sobre a importância do inglês. Aí eu falei, há 50 anos atrás isso funcionava, mas o mercado se atualiza.
Você não tem. Eu falei assim, então se vamos continuar no passado, vamos fazer ligação através da estação costeira. Para que usar o celular a bordo, né? Para que usar a internet? Se é tão bom, se tudo do passado é tão maravilhoso, claro que teve coisas boas, mas vamos então se manter naquela realidade com tudo de 40 a 50 anos atrás de navio. Isso também não faz cabimento, não tem nenhum cabimento. Não tem nenhum cabimento. Sim. Gente, vamos das perguntas para cá para o ponto de interrogação, tá? Porque aí depois eu vejo todos e a gente vai respondendo. Amiga, sobre flexibilização para os candidatos que só têm experiência da praticagem. Como é que você enxerga isso hoje na V-Chips, na sua relação diária com os armadores? Então, isso aí, assim, varia de armador para armador, né? Existem armadores que são um pouquinho mais flexíveis, outros que são extremamente exigentes. Então, a gente luta muito para conseguir flexibilizar alguma coisa. Tem alguns que são irredutíveis, tem outros que, assim, aceitam, tá? Aceitam sim, porque viram que dá certo, né? Assim, pela experiência, viram que dá certo, entre outros motivos, o motivo é esse. E existem outros que, assim, às vezes aceita, às vezes não aceita, depende muito da situação. Então, por exemplo, já aconteceu num armador, foi até esse menino que eu falei que a gente recebeu 2 indicações de bordo e eu acho que os meninos, se eu não me engano, chegaram para o comandante e falaram desse amigo. E aí o comandante virou pro crew manager lá, né, da Grécia e falou, olha, eu quero esse menino trabalhando comigo. Então ele conseguiu, assim. Eu sei que é difícil, né? É uma situação ímpar, vamos dizer assim, não é todo mundo que consegue isso, mas foi uma situação que eu fiquei super feliz porque foi uma história feliz, assim, sabe? História. Uma pessoa sem experiência como oficial, Sim, né? conseguimos contratar uma pessoa sem experiência. Então, assim, depende muito do armador, ou às vezes é uma situação de emergência também, às vezes a pessoa dá sorte de ter uma situação super de emergência, assim mesmo, tipo, o navio tá parado no porto e você pega o primeiro que você vê na frente, sabe? Tipo assim, e é sorte, isso aí é sorte, não tem jeito. Mas o que eu posso dar como dica para quem não tem experiência, não só oficial, mas qualquer profissão, técnico de segurança do trabalho, seja o que for, tentar começar com freelancer. Porque às vezes tem algumas empresas que trabalham com embarque temporário. A V-Chips não trabalha com temporário, muito raro ter temporário, mas Oi? A OSM às vezes tem embarques temporários, ele Eu sei que acho que a Zarpa Cru tem algumas empresas, algumas agências que trabalham mais com um contrato temporário. E eu acho que é mais fácil ingressar, pegar esses embarques temporários assim, sabe? Ou um embarque um contrato de curto período e vai. E tenta entrar assim, sabe? E é uma coisa que pode dar certo. Eu vi um rapaz recentemente também que ele só tinha embarcado em FPSO e embarque temporário também, só freelancer, assim, em FPSO. E ele conseguiu entrar para o navio tanque, porque é considerado já alguma experiência. Não estou julgando se é certo, se é errado, se é bom, se não é, mas assim, foi o que aconteceu, né? Então, às vezes também tentar um temporário pode ser que dê certo. Com certeza, com certeza. Olha, tem uma história, eu quero até entrevistar ele, que ele se formou na capitania como moço, né? E ele não estava conseguindo de jeito nenhum embarque, porque ele não tinha experiência. Então ele se inscreveu na Sea Shepherd, que é um braço do Greenpeace, que trabalha no combate à pesca das baleias, né? Uhum. Então ele ficou praticamente, eu acho que foi 1 ano embarcando até conseguir voltar para o Brasil e pegar o certificado de marinheiro. Então foi assim que ele mudou de categoria. Foi um embarque voluntário. Eu sei que tem muita gente que não está disposta a fazer isso,
Mas foi a ideia que ele teve, ele mudou de categoria e ele já tinha experiência e ele tinha um ótimo inglês. Então, assim, quando ele voltou para o Brasil e endossou os certificados, ele não ficou nem 3 meses desempregado. Isso é uma ideia, gente, também para quem quer pegar experiência, né? É voluntário, mas você tem que pagar sua passagem, foi o que ele me contou, né? Você tem que pagar sua passagem e aí você se inscreve, eu acho que é Sea Shepherd, é o site, e aí eles te recrutam. E você fica lá, e foi uma ideia assim que eu achei fenomenal. Eu nunca tinha pensado nisso, consegui Tem umas histórias, tem umas histórias tão boas, né? É igual a gente tá falando do inglês, tem um rapaz que trabalha hoje na V-Chips, ele é moço de convés, ele estava trabalhando num ferry boat lá em Navegante, lá em Itajaí, né, em Santa Catarina. Só que ele tem um inglês avançado, cara. Tem um inglês, assim, melhor do que o meu, entendeu? E aí ele me mandou o currículo. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Ele tinha todos os cursos, tinha um inglês avançado, só não tinha experiência. Assim, ele tava trabalhando em ferryboat, assim, tava trabalhando em ferryboat, né? Aí eu mandei o currículo dele pro armador. Ele fez os testes, né? Fez aquele teste do Seagull. Foi super bem nos testes, arrasou e foi contratado. Então, assim, por isso que eu falo, cara, inglês, gente, não adianta a gente ficar na resistência, sabe? Não tem jeito. É mais ou menos isso que o Rodrigo Cinta perguntou aqui, ó. E quando os colegas defendem a bandeira de que se nivele o mercado por baixo, achando que assim é a melhor forma de se recolocarem. Podem falar um pouco mais sobre isso? Eu acho, como a gente está falando, né? Levantar a bandeira de que estamos no Brasil e por eles têm que aprender português, para mim é nivelamento por baixo, assim, né? Eu não preciso falar inglês, eu vou conseguir sem falar inglês porque aqui é Brasil. Então, assim, com certeza isso não vai levar a nada. Qual é a sua opinião? Eu acho que a sua opinião é a mesma, né? É furada, é furada. Por quê? Quando a gente recebe um navio estrangeiro aqui no Brasil, geralmente o que que acontece, tá? Só para as pessoas entenderem um pouco dos bastidores, né? O navio, ele é de uma empresa estrangeira, ele faz um contrato com a Petrobras, vem trabalhar em operar, né, na cabotagem e tal, em águas brasileiras, precisa colocar a tripulação brasileira por conta da legislação local, né, da RN 06, e aí contrata uma empresa como a V-Chips para fazer o gerenciamento da tripulação brasileira. Até porque não tem escritório aqui no Brasil, não entende nada da legislação local, é mais barato, etc. e tal. Só que quando um navio estrangeiro, de uma empresa estrangeira, chega aqui no Brasil pela primeira vez, é um choque cultural que vocês não têm noção. Assim, é uma loucura, porque os comandantes ficam apavorados, gente, com a tripulação brasileira, porque eles acham que brasileiro é igual filipino e não é. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é diferente, tá? O pessoal do escritório lá fora acha que aqui no Brasil todo mundo fala inglês igual na Europa e não é assim. A nossa legislação trabalhista é totalmente diferente lá de fora, né? Os nossos contratos de trabalho são totalmente diferentes. Lá é um contrato por embarque, então a cada embarque você faz um contrato, aqui assina carteira e tal. Então, enfim, é um choque cultural que, assim, até a empresa entender como a banda toca aqui, a gente apanha muito, tá? Tanto o pessoal do escritório quanto a tripulação. Então, esse papo de, eles têm que entubar a gente, não sei o quê, cara, isso não cola, gente. Não cola, entendeu? Então, a gente tem que eu acho o seguinte, se eu quero trabalhar com eles e eles precisam do inglês, até por questão de segurança a bordo, ou eu me adapto, ou eu vou mandar meu currículo só para empresas que têm a tripulação toda brasileira. É simples, né? Eu mando meu currículo para empresas que a bandeira é brasileira, que a tripulação é toda brasileira e ponto final. Com certeza. Olha, gente, várias dicas aí para quem não tem experiência, ó, no Logos Hope, que é aquele navio de biblioteca. E a história é da Sea Shepherd. Eu acho, lembro que ele me contou para se inscrever, ele foi no site da Sea Shepherd, se inscreveu. Ele já tinha um inglês bom, tá, gente? Não, se você não tiver inglês, eles não lhe selecionam. Ele pagou as passagens, foi pro México, embarcou no Golfo do México e ficou, eu não lembro se foi 6 meses ou 1 ano, até conseguir ascender a categoria de marinheiro
para vir trabalhar no Brasil e hoje escolhe emprego, porque além dele ter certificado, ele fala inglês. Foi isso. O Eric está falando que o Greenpeace faz um contrato que é pago, mas o salário parece que é baixo. Mas essa é uma ideia para você conseguir experiência, né? Se tiver tão difícil assim. Uhum. E não quer dizer que vai ser para a vida toda, né, Maria? É um período. É um período. Com certeza. Quantos por cento hoje você consegue flexibilizar para conseguir colocar alguém sem experiência? De todos os armadores que a V-Chips trabalha. Não deve ser muito alto esse número, né? Ai, é uma pergunta de prova. Ai, eu vou te falar, não sei, uns 10%, talvez. 10%, né? 10%. Ai, é pouco, assim, infelizmente é muito menos do que eu gostaria que fosse. Infelizmente. A gente entende que não é culpa de vocês, né? Já vem fechado, né? A coisa já vem fechada, a ordem já vem Sim, fechada. infelizmente. E coisa, amiga, e para as pessoas mais velhas, mais sêniores, assim, vocês também estão tendo dificuldade? Vocês já tinham dificuldade de serem aceitas? Ou depois da pandemia ficou difícil e antes era ok? Não, nunca houve problema, assim, com restrição de idade. Mas, assim, às vezes, por exemplo, uma pessoa com mais de 60 anos para se candidatar a um cargo de moço, que às vezes é um trabalho, assim, que vai demandar mais energia, digamos assim, né? Às vezes a pessoa pode ficar um pouco na dúvida. Mas nunca foi, assim, um problema, não. Mas agora, com a situação da pandemia, tá havendo um pouco de resistência, sim. Mas eu acredito que seja uma coisa temporária. Eu acho que é só por agora. Não acho que seja uma coisa que vai ficar. E mesmo assim, não são todos os armadores que estão nessa. Alguns que são mais, assim, exigentes estão com essa visão agora na pandemia, porque tudo virou um medo, né, assim, muito grande. Eu acho que as pessoas estão apavoradas com tudo, tudo é motivo, né? Então, enfim. Com certeza. O Freitas Vitor perguntou sobre os barcos da CCM. Você pode comentar um pouco sobre eles? Ou, se não puder, não tem problema, amiga. Só fala. Sim, na CMM é um dos clientes que, graças a Deus, a gente consegue contratar piloto sem experiência. Assim, acho que é o único cliente que a gente tem, assim, tipo, mais a carta verde, assim, para contratar sem experiência. Isso é muito legal. Assim, é bacana porque lá a gente consegue promover as pessoas também. Então, assim, tem um monte de piloto que foi promovido a imediato. Então, assim, é um contrato legal porque a gente tem uma autonomia maior para fazer isso. É lógico que, assim, a pessoa vai passar por alguns testes, né? Tem testes de inglês, tem testes de conhecimento específico na área de navegação, tem uma entrevista técnica, tem várias etapas o processo seletivo. Mas a exigência com relação à experiência não existe, assim. E existe a possibilidade de crescimento, né, de carreira. Então é bem legal, assim. A gente fica feliz. Com certeza. A Márcia Milena está perguntando sobre a contratação de mulheres. Eu sei que você sofre bastante com isso, amiga. Pode falar o que você acha. Gente, é polêmico, né? Mas infelizmente, assim, a gente vê que lá fora os armadores, assim, ainda são machistas, né? Não todos, é claro que não todos, mas assim, ainda existe essa coisa de não querer contratar mulher. Eu, como mulher, eu fico revoltada. Eu fico revoltada com isso, porque para mim não faz sentido nenhum. Por que que uma mulher não pode ser contratada e exercer a mesma função que um homem? Inclusive, hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, eu vi uma postagem no LinkedIn de uma moça que ela é marinheira de convés e postou uma foto super legal na embarcação e tal. E eu falei, caramba, que legal, sabe? Que legal, porque ainda existe muito isso, sabe? Às vezes eles dão a desculpa assim que é banheiro,
Às vezes, assim, banheiro é uma realidade, tá? Às vezes a questão do camarote e do banheiro ser coletivo é realmente uma verdade. Mas às vezes não. Às vezes é tipo, ah, não, a gente não quer. E ponto, sabe? A gente sabe que na MLC isso não poderia acontecer, né? Esse tipo de discriminação. Mas ainda existe, sim. Eu não tenho como negar. E como vocês têm alguma estratégia, assim, você pode falar, por exemplo, sobre, por exemplo, quando os armadores não têm, vamos dizer, não têm preferência. Você dá uma preferência para as mulheres Ah, ou com certeza, com certeza. para dar um equilíbrio, né? Tipo, porque eu percebo, por exemplo, que a V-Chips trabalha com muitos armadores que não aceitam mulheres. Pelo menos é uma impressão. Não sei se a minha impressão é verdadeira. Então, para dar um equilíbrio, quando a vaga não limita, né? Não limita o gênero, vocês dão uma preferência para mulheres ou como é que vai? Não, é claro que assim, a gente vai ver os requisitos, né? Assim, se a pessoa tá de Claro. acordo com o requisito, de acordo com aquilo que a gente está procurando, né? Em termos de curso, de experiência, inglês, etc. Mas se eu posso dar a chance para uma mulher num mar onde só se escolhe homem, vamos dizer assim, por que não também? Assim, a gente manda currículo de homem também, mas sempre dá a chance de mandar um currículo de mulher, sabe? Porque é a chance que a gente tem, né? Com certeza. Olha, gente, depois dessas lives, se vocês continuarem falando que as recrutadoras são más, eu não vou mais ser amiga de vocês. Vocês estão vendo que elas fazem de tudo para ajudar a gente. No caso, não é culpa delas se não querem aceitar mulheres, não é culpa delas se não querem aceitar pessoas sem experiência. Vocês viram que aqui hoje a Letícia, a Daniele ontem, o quanto elas tentam flexibilizar, mas a gente tem que entender que o navio não é delas. Sim, sim. A gente passa muito perto também, sabe, Maria? Então, muita pressão em cima da gente. As pessoas, é porque as pessoas, assim, não convivem, né, com a gente, não veem, assim, o outro lado, né? Os bastidores mesmo do que acontece. Mas, assim, por exemplo, aconteceu há pouco tempo. Um rapaz, assim, a gente sofre às vezes também na mão do marítimo, sabe? O rapaz, ele tinha acabado de assinar contrato com a gente, chegou no navio, subiu no navio, recebeu no mesmo dia, tá? Que ele embarcou, ele recebeu um telefonema, de uma proposta, né, de uma outra empresa. Ele pediu pra sair, assim, sabe? E Caramba. aí, cara, assim, isso é desesperador, sabe? E aí o armador mandou um e-mail pra gente, tipo assim, isso é uma brincadeira, sabe? Tipo assim, quebrando pau em cima da gente, sabe? E pra gente assim, é um desespero, porque o cara acabou de embarcar, como é que o cara pede pra descer, sabe? Então, assim, é, Com é certeza. complicado, assim, eu acho que se todo mundo também tivesse um comprometimento, sabe? um, um comprometimento mesmo com o trabalho e tudo. E eu acho que as coisas seriam mais fáceis, sabe, para todo mundo. Mas, infelizmente, assim, às vezes a pessoa só quer ali o resultado imediato e não pensa no outro, se está prejudicando o outro ou não, né? Então, isso é bastante complicado. O Instagram vai derrubar a gente, aí a gente volta para uma segunda parte. Quem fez pergunta, refaça. Eu não sei se salva de uma live para outra, eu não tenho certeza. Mas aqui, olha, a Karine Bessa dizendo que também quando não há preferência e há um perfil, a mulher se encaixa, ela dá uma preferência para a mulher para ter esse equilíbrio, já que tem tantos armadores que não aceitam, né, mulheres. A Deb Trônica falando inglês fluente é imprescindível? Bom, depende da sua categoria, né? Realmente Depende, depende da mas categoria. geralmente não. Geralmente não, assim, eu acho que quando a pessoa consegue se comunicar legal, Não não adianta precisa ser ser fluente, então, entendeu? você entender e ser entendido. É, É estabelecer uma comunicação, assim, né? Eu acho que entender que a pessoa não vai travar, porque tem gente que trava mesmo, sabe? É entender que a pessoa não vai travar, que ela vai conseguir se comunicar, mas não precisa ser fluente.
Tá. Eu vou encerrar aqui e te chamo de volta, tá bom? Tá bom. Vamos lá para a segunda parte.